Atos 28, de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo a fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Oremos mais uma vez ao nosso Deus, pedindo iluminação do Espírito Santo. Convido a nossa irmã Dona Onilce, que nos dirija nessa oração, pedindo ao Senhor iluminação para esse momento de pregação da palavra. Oremos. Santo e poderoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta manhã, podermos estar na Tua presença, Senhor, para louvarmos e bendizermos o Teu santo e adorado nome, Senhor Deus, e também, ó Pai, para podermos aprender mais um pouco da Sua palavra, Senhor Deus. Ó Deus poderoso, estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações abertos, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar e para adorá-lo, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus poderoso, ó Pai. Ó Senhor, venha nos dar, ó Pai, sabedoria, Deus, entendimento da Tua palavra, para que nós possamos entender e para que nós possamos, ó Pai eterno, passar para outras pessoas que não Te conhecem, Senhor. Dar-nos a nós esta sabedoria, ó Pai. Ó Deus amado, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está conosco a cada momento, sabemos que o Senhor cuida das nossas vidas, sabemos que o Senhor cuida da Sua igreja, das famílias da igreja da Betel, dos nossos pastores, dos seus familiares. Ó Deus, por isso nós Te exaltamos, Te glorificamos e Te adoramos na Sua santidade, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus todo-poderoso e misericordioso. E nós exaltamos o Seu nome, ó Pai, porque amamos a Ti, porque entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, para que o Senhor possa nos conduzir a cada dia mais perto de Ti. Ó Senhor, todas essas bênçãos, Senhor Deus, também Te pedimos que o Senhor possa falar ao coração do reverendo Adi, para que ele possa nos dar um ensinamento direcionado por Ti, ó Deus, pelo Espírito Santo, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, com os nossos corações cheios da Tua palavra
e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar nesta manhã. Tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Sua vida não é sua. Meus amados irmãos, nós não somos senhores da nossa vida, nós não temos domínio sobre a vida, nós não temos domínio sobre a natureza, sobre os outros, e por causa disso, muitas pessoas ficam apreensivas com relação ao futuro, como será o amanhã. Mas o crente, ele tem uma convicção à luz da Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 28, ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam harmonicamente, dirigidas por Deus para o nosso próprio bem. E quando nós olhamos para trás, nós podemos constatar tantas manifestações de Deus, operando, conduzindo todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. E assim, por causa disso, nós somos encorajados. Nós somos encorajados. E esse livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, um livro histórico que relata os primeiros anos da Igreja de Cristo, depois do derramamento do Espírito Santo, e nós temos estudado esse livro e nos aproximamos do final. Chegamos então aqui ao último capítulo, e durante todo o tempo nós temos ressaltado os atos de Jesus Cristo ressuscitado pela ação do Espírito Santo, usando instrumentos, seus discípulos, usando a sua igreja. E nesses últimos capítulos nós estamos considerando a viagem do apóstolo Paulo a Roma, com a finalidade de cumprir o seu ministério, conforme registros nesse mesmo livro, e nós destacamos aqui, até para que os irmãos vejam qual era a finalidade, o que é que estava no coração do apóstolo Paulo, qual era o seu intento, sempre ali disposto a cumprir o seu ministério. Em Atos 21, 13, ele, diante do alerta daquele profeta de que ele seria preso em Jerusalém, ele diz: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Do relato desse registro feito pelo Dr. Lucas, quando eles foram dar numa ilha, a ilha de Malta, e nós vamos considerar esses 3 meses que Paulo passou naquela ilha, juntamente com seus companheiros de viagem. Mas chamando a atenção dos irmãos, gostaria que os irmãos sempre atentassem, porque está sempre presente aqui a soberana providência de Deus, mesmo nessa etapa aqui da viagem do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que várias profecias, várias revelações ao apóstolo Paulo havia se cumprido, mas a promessa maior haveria de se cumprir, como nós vemos lá em Atos 23, 11, assim como ele havia testemunhado de Cristo em Jerusalém, assim ele haveria de fazer também em Roma, diante de César. Então, esse texto que lemos relata mais uma etapa da viagem de Paulo, viagem sustentada, viagem mantida pela soberana providência de Deus, para que Paulo pudesse chegar
a cidade de Roma. Vejam, irmãos, que os 2 primeiros versículos, Lucas registra como Paulo e seus companheiros foram recebidos com toda a humanidade pelos habitantes da ilha onde o navio naufragou. Ilha de Malta, irmãos, no dialeto fenício, significa lugar de refúgio. E foi exatamente o que se apresentou para aquele grupo de náufragos, um refúgio, uma salvação para aquele momento de tempestade. Eles passaram por aquela tempestade por 14 dias. Os irmãos acompanharam aqui, nós expusemos aqui toda aquela dificuldade que eles passaram. E quando eles nadaram até a ilha, encontraram muito frio, muita chuva, e não adiantaria nada escapar do naufrágio para morrer no frio, na praia. Mas ali, irmãos, eles encontraram excelente receptividade. Os habitantes da ilha de Malta são descritos aqui como bárbaros. Talvez essa não seja uma boa tradução. Vejam aí o versículo 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Porque o conceito que nós temos hoje do que era empregado na época com relação a bárbaros, naquele tempo, o termo bárbaro era usado para aqueles que não falavam a língua grega e, portanto, não significava que era um povo selvagem, sem civilidade. Na verdade, pelo tratamento que deram a Paulo e seus companheiros, demonstrou que eles não tinham nada de bárbaro. Foram até muito civilizados, educados e trataram muito bem aqueles náufragos. Diz o texto que eles fizeram uma fogueira e ali, então, socorreram e ajudaram com toda a humanidade, aquecendo aqueles homens que tinham se salvado da tempestade. Nos versículos 3 a 6, nós vemos Lucas relatando como Paulo veio a ser confundido com um Deus. Isso veio a acontecer quando os habitantes da ilha fizeram a fogueira para os náufragos se aquecerem. Paulo não ficou parado, não era muito estilo do apóstolo Paulo ficar parado. E ele então ali se mexe, ele vai ali pegar alguns gravetos para manter o fogo aceso. Diz o texto que quando Paulo pegou os gravetos, havia no meio uma cobra, uma víbora, que os habitantes da ilha, certamente conhecedores, julgaram ser venenosa, e certamente era uma cobra venenosa. E ao atirar então os gravetos ao fogo, a cobra despertou do frio e picou a mão de Paulo. Então as pessoas que ali estavam próximas, já sabendo que ali havia um grupo de prisioneiros, e Paulo era um deles, então julgaram que Paulo era um assassino e culpado, porque, como diz o versículo 4, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Eu não sei se os irmãos perceberam aí, a justiça está com letra maiúscula. Justiça. A ideia aqui, irmãos, é que aqueles habitantes estavam se referindo a Deus, a justiça, que estava, segundo eles, no encalço de Paulo, por ele ser um assassino culpado. Então, nós vemos que Paulo simplesmente sacudiu a cobra, lançando-a ao fogo, e os habitantes da ilha ficaram na expectativa de que, porque certamente eles já tinham experiência do que acontecia com pessoas que eram picadas por aquela espécie de cobra, então
eles ficaram aguardando que ele viesse a inchar e a morrer. O tempo passou, como afirma o versículo 6, depois de muito esperar, isso não aconteceu e Paulo permaneceu em perfeita saúde. Eles, então, de repente, irmãos, eles mudaram a avaliação e pensamento de assassino. Paulo passou a ser considerado como um Deus. Passou a ser considerado como um Deus. É interessante, irmãos, que nós já nos deparamos com essa atitude anteriormente, essa atitude volúvel das pessoas. Vejam, no mesmo livro de Atos, no capítulo 14, na cidade de Listra, quando Paulo e Barnabé, depois de terem curado um coxo, eles foram tidos como deuses. Diz o texto lá, capítulo 14, 11, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. E nós vimos, quando nós consideramos esse capítulo, que Paulo ficou indignado por causa dessa percepção volúvel daquelas pessoas e procurou rapidamente desfazer aquele engano. Tanto é que depois Paulo e Barnabé foram apedrejados em Listra. Então vejam, aqui nós constatamos essa mudança, homens volúveis, homens que mudam rapidamente de intenção a partir do que eles estão vendo ali. E nos últimos versículos, irmãos, versículos 7 a 10, Lucas narra a maneira como eles foram bem hospedados pelo governador, por aquele que tinha a maior autoridade naquela ilha. Depois do acontecimento com a víbora, um homem chamado Públio, que era o homem de maior autoridade na ilha, talvez um governador, um prefeito, tinha uma fazenda, um sítio, e ele ofereceu hospedagem a Paulo e outros náufragos do navio. Nós não podemos considerar que ele tenha oferecido hospedagem para todos os 276 náufragos. O mais provável é que ele ofereceu hospedagem para Paulo, para Lucas, quem sabe para o centurião, aquele líder do navio, que de fato eram os líderes naquela viagem. O fato, irmãos, é que Públio ofereceu hospedagem com muita generosidade, conforme narra o versículo 7. Enquanto Paulo e os outros estavam hospedados, diz o texto que o pai de Públio adoeceu com febre e disenteria. Os estudiosos, irmãos, apontam essa doença como a febre de Malta, uma doença que dava em consequência do leite de cabras de Malta, a cabra maltês naquela época. Essa doença só passou a ser conhecida no século XIX. Paulo, então, orou por ele, pelo pai de Públio, e Deus graciosamente curou aquele homem, e Paulo tornou-se conhecido e querido na ilha de Malta, e as pessoas enfermas procuravam o apóstolo Paulo, e Deus graciosamente, irmãos, Deus graciosamente curava, realizava cura na vida daquelas pessoas, e Deus então manifesta o seu poder através de Paulo, de Lucas e de Aristarco. Nada aqui, irmãos, é dito acerca de Paulo ter anunciado o evangelho na ilha de Malta. Mas é muito difícil, irmãos, é muito difícil imaginarmos
que Paulo passou 3 meses naquela ilha sem anunciar o Evangelho. É provável que Lucas não tenha mencionado, porque é algo tão evidente, algo tão evidente, que fazia parte da vida de Paulo, e além disso, Lucas ele é aqui seletivo, ele se concentra apenas na viagem e nos eventos que demonstram a soberana providência de Deus naquela viagem, naquelas circunstâncias, que Lucas talvez não quis se tornar aqui repetitivo, mas a verdade é que é muito difícil imaginarmos Paulo 3 meses naquela ilha sem testemunhar de Cristo, sem testemunhar do Evangelho. Aliás, Paulo se considerava um devedor. Paulo se considerava um devedor. Vejam lá em Romanos 1,14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Olha o nome aí de novo, a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes. E ele certamente, irmãos, aproveitou essas oportunidades, junto com as curas que foram realizadas, certamente havia ali a pregação do Evangelho. E a conclusão que nós temos desse breve relato de Lucas, da estadia de Paulo, nesses 3 meses na ilha de Malta, como consequência dessa soberana providência de Deus, através de Paulo, através da cura daquelas pessoas, é que eles foram abençoados, eles foram distinguidos com várias honrarias, no sentido de terem benefícios, no sentido de terem sustento no período em que passaram na ilha. E, além disso, eles receberam suprimentos, tudo o que era necessário para prosseguir viagem e assim chegar a Roma e Paulo poder dar o seu testemunho diante de César, como nós veremos na próxima oportunidade. Diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa vida, algumas lições que nós podemos constatar aqui nesse breve relato do Dr. Lucas, nessa viagem do apóstolo Paulo a Roma. A primeira lição diz respeito à gentileza dos bárbaros. O fato, irmãos, é que aqueles homens, eles foram utilizados como manifestação da soberana providência de Deus, a graça comum de Deus, para que Paulo e os outros, uma vez libertados da tempestade, da fúria do mar, pudessem também ser libertados da fúria do tempo, da fúria do frio, da fome, das condições difíceis que eles passaram ali, depois de 14 dias de tempestade. Mas, pela graça de Deus, aqueles homens, e especialmente o apóstolo Paulo, foram bem recebidos pela gentileza dos bárbaros, fazendo com que eles se salvassem daquelas condições ruins. Outra lição é enfatizar aqui a superstição daqueles habitantes da ilha. É impressionante, irmãos, é impressionante nós vermos, eles mudaram de opinião com tanta facilidade. Pessoas volúveis, que mudam de opinião de uma hora para outra, no momento consideraram Paulo um assassino, diante do veredito da deusa justiça, depois, como Paulo não morreu, depois da picada da cobra, já o consideravam como um Deus. E assim, irmãos, são aqueles que não conhecem a verdade. Assim são aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Assim são aqueles que não conhecem o Deus Criador dos céus e da terra. Aqueles que são, assim são, aqueles que são mantidos
na ignorância espiritual, não avaliando as coisas como realmente são, à luz da palavra de Deus. Outra lição que nós podemos tirar daqui é o poder de Cristo através de Paulo. Como o Senhor Jesus, de fato, irmãos, cumpria suas promessas, pois havia comissionado seus apóstolos, todo o poder ele havia dado aos seus apóstolos, no céu e na terra. Nós vemos aqui pessoas sendo curadas. Pessoas sendo curadas, não apenas o pai de Públio, mas outros. Nós vemos ali Jesus vivo e poderoso, mostrando a sua glória através dos seus servos apóstolos. Mas talvez, irmãos, a lição mais importante que nós podemos tirar desse texto, dessa porção da palavra de Deus, porção inspirada e revelada, o que é que nos comunica com mais ênfase aqui, certamente diz respeito à soberana providência de Deus em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, nós vemos a mão de Deus em todos esses acontecimentos, para que a promessa de Deus para Paulo viesse a ser cumprida. Havia um objetivo ali muito claro. Assim como ele havia dado o seu testemunho em Jerusalém, ele haveria de dá-lo também na cidade de Roma. Paulo não havia chegado ainda a Roma, e em meio a todos esses acontecimentos, irmãos, e apesar de todas essas adversidades, nós vemos ali a graça soberana de Deus, conduzindo todas as coisas para o bem do apóstolo Paulo, para que ele chegasse a Roma e prestar seu testemunho diante do imperador. Nós vemos aqui Deus operando no tempo, na chuva, nas ondas. Deus é o Senhor do tempo, das estações, dos acontecimentos climáticos. Nós vemos Deus operando nos animais, na víbora. Ele é Senhor da criação, Ele é Senhor dos animais. Nós vemos Deus operando no coração daqueles bárbaros, produzindo neles bondade, não apenas na fogueira para trazer-lhes calor, mas também em Públio, que hospedou Paulo e seus companheiros, que tiveram suas necessidades supridas durante a estadia na ilha, e como receberam generosamente suprimentos para seguir viagem. Nós vemos a soberana providência de Deus em proteger Paulo do veneno daquela víbora e também capacitá-lo para realizar sinais e milagres naquela ilha. Observem, irmãos, os acontecimentos, a cadeia de coisas que aconteceram ali. Naufrágio, salvamento, gravetos, Públio, a enfermidade de seu pai, a cura, a enfermidade das outras pessoas, a cura deles, suprimentos necessários para que Paulo e seus companheiros permanecessem 3 meses no inverno naquela ilha, e depois suprimentos para seguir viagem. Os irmãos percebem quantas coisas acontecendo ali, quantas coisas ali ao redor do apóstolo Paulo e seus companheiros, tantas adversidades, tantos problemas. Parece que tudo vai dar errado. Não, irmãos, nada vai dar errado. Deus é o Senhor do universo, tudo está debaixo do seu controle e da sua vontade. E em meio a todos esses problemas, Paulo estava sendo conduzido. Paulo estava sendo conduzido para que a vontade de Deus fosse cumprida, para que Paulo testemunhasse de Cristo diante do grande imperador de Roma. E aí você pode se perguntar,
O que isso tem a ver comigo? O que essa narrativa, esse registro de Lucas tem a ver comigo nos dias de hoje? Irmãos, conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Quando nós estamos caminhando, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Nas nossas vidas. Onde estaremos? Como caminharemos? Mas nós podemos olhar para trás e ver que vários problemas aconteceram conosco. Quantos problemas nós confrontamos, quantas adversidades, provações, tristezas, decepções. Mas a realidade, irmãos, é que Deus é o Senhor dos nossos problemas, das nossas enfermidades, das nossas adversidades. E tudo que aconteceu conosco, irmãos, estejam certos, era Deus fazendo a sua vontade. Era Deus fazendo a sua vontade, fazendo com que todas as coisas cooperassem harmonicamente, juntas, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito e amam o Senhor. E daqui por diante, irmãos, não será diferente. Daqui para frente não será diferente. Sua vida não é sua. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A nossa vida está sendo conduzida com graça e misericórdia de Deus. E nós, por isso, podemos descansar como filhos nos braços do Pai, porque nada nos separará do amor de Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.